Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, Ana. Boa noite, boa noite, minha queridona. Eu vou dar mais alguns 1 ou 2 minutos e aí a gente começa, porque a live de hoje ela está um pouco grande, eu achei necessário. E aí boa noite, Lucila, boa noite, Tereza. Eu acho que já dá para a gente ir começando a conversar, né? Bem, pandemia da nação ou salvação do planeta? Eu disse esses dias para uma queridona minha, e eu vou dizer para vocês, né? A mesma coisa. Como disse Zeca Pagodinho ao público, abraçando Maria Bethânia, ele rindo disse: "Sou eu e ela agora, ninguém quebra mais." Eu achei isso lindo, espontâneo, achei isso lindo. Então, parafraseando Zeca Pagodinho, inicio a primeira live de 2001 dizendo: "Sou eu e vocês agora, ninguém quebra mais." Exatamente isso, né? Somos nós. Bem, aí vocês vão dizer assim: Zeca Pagodinho? Eu vou dizer Zeca Pagodinho e Maria Bethânia. É isso aí. Eu não aprecio nada puro. Eu não aprecio. Eu não acho. Boa noite, Elisete, boa noite, Angélica. Eu não aprecio muito. Zeca Pagodinho contrapõe a seriedade de Maria Bethânia e vice-versa. Dalida, uma cantora egípcia naturalizada francesa, tem um sotaque lindo. Lindo, lindo, lindo. Tina Vinci d'Aquino, uma amiga italianona, napolitano, que veio para o Brasil com aproximadamente 30 anos, ela fala um português italianado que é lindo, que é lindo. Foi com ela que eu fiz um intensivão durante anos de aula de italiano. Foram anos, anos. E eram intensivões mesmo, porque cada dia que a gente tinha aula, tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Então, o meu italiano é um italiano aportuguesado. Lembro que logo assim que nós iniciamos a jornada das aulas de italiano, eu viajei para a Itália. Chegando na Itália, imaginem qual foi a primeira coisa que eu fiz: ligar para a casa dela. Eu lembro que eu liguei e falei assim, quando ela atendeu: "Tchau, Tina, dove stai?" Ela respondeu: "Em casa, menina, vamos começar tudo de novo." Eu desliguei e liguei novamente. Que situação a minha, lógico, não é dove stai, é como stai, né? E aí foi muito divertido. Bem, eu, psicanalista, freudiana, disse que não gosto de nada puro, né? A psicanálise pura, tudo bem, é interessante. Mas dialogando com a filosofia e com a literatura estrangeira, é muito mais interessante e efetiva. Pelo menos é o que eu penso, né? Por isso, por não gostar de nada puro, é que não bebo água. Apesar da água não ser pura, né? Ela é composta, né, por hidrogênio e oxigênio, H2O. Mas ela não tem gosto, então eu não gosto, eu não tomo. Que absurdo, professora. Nossa, mas é verdade. Bem, contundente, leve, corajosa e medrosa, triste e alegre, é assim que sou. É exatamente dessa forma que sou. Circulo com muita facilidade entre esses contrapontos e tantos outros. Entretanto, não tenho fixação em nenhum dos pontos. Se eu estou triste, eu estou triste. Passou a tristeza, eu estou alegre, eu estou alegre. Meus alunos sabem disso. Às vezes eu estou dando aula, eu paro, eu fecho o tempo, feio, fechei o tempo, acabou, volto ao meu normal. Então, eu circulo muito bem. Por mais que às vezes eu seja dura e contundente em minhas lives, que eu trate de temas complexos e intensos, sou apaixonada por situações.
Situações, eu digo pessoas, shows, lugares, filmes, enfim, bem-humoradas e alta astral. Eu sou assim. Isso não quer dizer que as pessoas tenham que viver sorrindo, dando saltos, jogando os braços para o alto e gritando uhul, uhul. Não, não é isso. Eu só quero dizer que não é necessário levar tudo a ponto de faca ou ser um mensageiro do apocalipse. Aí é diferente, né? Como também é óbvio, não fujo nem desconsidero as situações de dor e de sofrimento. Vivo essas situações com a mesma intensidade que eu vivo os momentos de contentamento, de alegria, de prazer. Bem, mas eu acredito que essa paixão por situações bem-humoradas que eu tenho é que me dão força para enfrentar as dores, os sofrimentos, os descontentamentos, os mal-estares, enfim. Entretanto, sozinha, essa paixão não seria suficiente para me fortalecer, mas que ajuda, ajuda. Eu penso que o que mais me ajuda é a paixão incondicional que eu tenho pela vida desde sempre. É muito claro para mim, muito claro, que eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela vida. Sempre fui. Mesmo nos momentos mais tristes da minha vida, eu não deixei de ser apaixonada pela vida. Minha paixão é muito intensa, mas sou seletiva ao extremo. Invisto em poucas situações, pessoas, animais, causa animal, estudar, produzir textos, ouvir música, proferir palestras, ministrar aulas, atender no consultório, fazer lives. São algumas delas. À exceção de meu público, né? Meus alunos, vocês, as pessoas que assistem às minhas palestras, eu digo que inclusive os meus pacientes, e dos animais que recebem muito bem a minha intensidade e duração, chamo de duração o tempo de permanência e o presente, porque quando, por exemplo, eu sou uma apaixonada pela causa animal, desde sempre. Então, não é alguma coisa que passe, é alguma coisa que dura e que é presente. Isso é importante. Nas pessoas, via de regra, isso causa, não sei se uma certa estranheza ou medo, ou ambos. E, naturalmente, movidas por esses sentimentos, elas se defendem. Aspas. Interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns de nossa vida. Não podemos mais tolerar o que dura. É uma citação que o Bauman faz de um filósofo que eu gosto muito, chamado Paul Valéry, no livro Modernidade Líquida. O Paul Valéry tem alguns livros muito interessantes. Eu chamo a atenção para dois. Um deles é Meu Fausto e o outro é A Alma e a Dança. São dois bons livros. Bem, então, o que o Paul Valéry diz? Que hoje nós somos preparados, nós somos educados, nós somos formatados, né, para não tolerar mais o que dura. Então, tudo hoje é descartável. Se tudo hoje é descartável, como é que as pessoas podem enfrentar alguma coisa que é para durar? Porque eu, quando estou em sala de aula, eu estou em sala de aula mesmo. Eu, quando estou aqui na live, eu estou aqui na live mesmo. Eu não estou aqui pensando em outro lugar. Eu estou aqui. Eu estou aqui, nesse tempo presente. Né? Bem, comigo não existe meio termo. Não aceito morno. Ou é ou não é. Ou é intenso ou não me interessa. Eu sou apaixonadíssima pela vida. Ponto. A sensação que tenho é que sou apaixonada pela vida como um cão pelo seu tutor. Ou seja, a paixão que tenho pela vida é a minha única tutora. É essa paixão que eu tenho pela vida que é a minha única tutora. Simples assim, não existe outra. Senhores, nem sempre é possível, pelo menos, iniciar de forma leve e bem-humorada. Isso quer dizer que precisamos de intensidade para que possamos refletir. Esse é o meu objetivo com as minhas lives. Não é que eu tente fazer de vocês meros depositários daquilo que eu penso que eu sei.
Mas o meu objetivo é sempre descentralizar os senhores dessas falsas certezas que fazem vocês sofrerem. Né? Nós precisamos sempre estar refletindo. Eu lembro, meu... pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Uma vez eu estava falando isso em sala de aula e dizendo, porque nós temos que procurar o porquê das coisas, porque nós temos. Oi, Lisimar, seja bem-vinda. Nós temos que fazer, que acontecer. Aí um aluno falou assim para mim, professora, com todo respeito, ele levantou o braço e falou assim, professora, com todo respeito, morar com a senhora deve ser insuportável. A senhora procura o porquê de tudo, então morar com a senhora deve ser alguma coisa de muito insuportável. Eu rio. Né? Bem, isso quer dizer que precisamos de intensidade para que possamos refletir. Mas será que para ser intenso é necessário ser pesado, carrancudo? Não sei. Apenas penso que não, mas não vou tratar disso agora. Bem, vamos à nossa live, né? Pandemia da nação ou salvação do planeta. Eu gosto de começar pela definição dos termos, que aí vocês sabem por onde eu vou trabalhar, né? O que é pandemia? É a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia, grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 120 países com casos declarados da infecção. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Bem, então, nós estamos vivendo desde o início, seja bem-vindo, Tâmela, desde o início do ano passado, uma pandemia, né? O que é danação? O que eu chamo de danação? Ruína. Salvação. Libertação de um estado ou condição indesejável. Cura. Resgate. Bem, eu vou iniciar com uma frase do Mahatma Gandhi. Olho por olho e o mundo acabará cego. Segundo o que percebo e penso, o mundo tem muita gente cega e desdentada. E a cada dia esse número só aumenta. Alguém tem dúvida? Digo cega e desdentada porque Gandhi foi generoso, utilizando apenas a visão. No Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. É a lei mais antiga que tem e também é conhecida como a lei da reciprocidade direta. Lei da reciprocidade direta. Então, olho por olho, dente por dente. Eu vou dizer aos senhores, sem medo de errar, que é isso que vem acontecendo com a humanidade já há muito tempo. Já há muito tempo. Há muito tempo. Problematizando a lei olho por olho, dente por dente, pergunto, como se pode pensar nessa lei se hoje as pessoas são intolerantes com o diferente? Se entendem as palavras ou o movimento do outro como um ataque? Se não ouvem o outro e se contentam com aquilo que interpretaram? E se relacionam no mar de mal-entendidos? Se a competição impera e se é sempre como se tivesse que ter um vencedor? Isso me estarrece. Isso me estarrece. As pessoas hoje, elas vivem nas relações interpessoais, amorosas, profissionais, religiosas, políticas, não importa, como se elas estivessem sempre competindo, né? E tem que ter um vencedor. Por quê que elas estão competindo? Eu já falei para os senhores que eu fui atiradora do Fluminense durante bastante tempo. E eu aprendi no tiro que a gente, quando vive, a gente não compete com ninguém, a gente compete com a gente mesmo. No tiro é assim. Eu estou competindo comigo, não é com o outro. Deixa o outro em paz. Nós temos essa mania, né? Sabe a brincadeira de criança que um passa, dá um tapa, o outro vai, aí tem sempre aquele que tem que dar o tapa por último?
Isso na infância é muito interessante, é muito legal. Mas nós maduros vivemos uma vida de competição e em toda e qualquer situação tem que ter sempre um vencedor. Vencer seria o quê? Cegar e desdentar o outro? Ter razão? Por que alguém tem que ter razão? O que essa ilusória vitória traz, senão uma inflação do ego ou uma boa escovada na vaidade? E daí? A pergunta é, e daí? É isso que vem acontecendo faz tempo. E nós achamos normal e natural que assim seja. Senhores, não é nem normal nem natural que assim seja. Nós estamos vivendo essa lei, olho por olho, dente por dente. A humanidade está ficando cega e desdentada. Para que isso? Para que isso? Neste cenário, não há vencedores, somente perdedores. A vida sai derrotada. A vida sai derrotada. Assim, a alegria vive de vivificar memórias de afeto que perdemos, porque morreram. E de afetos que dispensamos por orgulho, vaidade, falta de vontade para entender, medo, enfim, por defesa, talvez. Por defesa, sofremos e muitas vezes imprimimos no outro sofrimento. É o tal do olho por olho, dente por dente. Então, quem sai perdendo nessas relações que a humanidade vem travando, não importa em que âmbito do campo social estejamos, ninguém sai ganhando. Ninguém sai ganhando. Todos nós saímos perdendo. O que me estarrece é que as pessoas não estão se dando conta disso. Isso é o que eu mais acho difícil. As pessoas não estão se dando conta disso. Júlia Kristeva é uma psicanalista búlgara que foi para a França quando ela tinha por volta de 24, 25 anos, Paris especificamente, e eu não sei se ela já aposentou, porque ela dava aula na Universidade de Paris 7. Ela é muito interessante, né? Ela tem um livro chamado As Novas Doenças da Alma. As Novas Doenças da Alma, 2002. Na primeira parte, chamada A Clínica, ela tem 2 capítulos que são primorosos. O primeiro capítulo é o primeiro capítulo da primeira parte, a alma e a imagem. E o segundo capítulo, oi Fernanda, e o segundo capítulo percebam, o segundo capítulo da primeira parte, para que servem os psicanalistas em tempos de desgraça que se ignora. Gente, essa mulher publicou esse livro em Paris em 1993. Aqui no Brasil é que foi publicado em 2002. Boa noite, Cristiane. Então, percebam. Eu vou repetir. Para que servem os psicanalistas em tempo de desgraça que se ignora. Tudo isso que eu falei até agora, olho por olho, dente por dente, as pessoas estão ignorando, que elas estão perdendo tempo, elas estão perdendo vida. Elas ignoram esse fato. Chamo a atenção em tempos de desgraça que se ignora. A Júlia Kristeva publicou esse livro em 1993 na França e foi traduzido para a língua portuguesa e publicado no Brasil em 2002. Escritora, filósofa e psicanalista. Bem, Kristeva é dona de uma bibliografia muito extensa. No momento, recomendo 2. Além desse, né? As Novas Doenças da Alma. Além desse, eu recomendo 2 para vocês. No princípio
era o amor. Porque na Bíblia diz, né? No princípio era o verbo. No princípio era o verbo por quê? Porque Deus é amor. Júlia Kristeva publicou um livro, dentre tantos, chamado No Princípio era o Amor. Eu tenho esse livro, né? Ela realiza uma análise entre a psicanálise e a fé religiosa, né? Onde ela vai falar da primazia da linguagem e do amor. E ela diz, interessante, né, que a cura se distancia da fé. É por uma falta de amor que o sujeito vem recorrer à análise e a fato. E é reconstituindo a sua confiança e a sua capacidade de amar no elo transferencial, a transferência é o campo que se estabelece entre o analista e o paciente, antes de tomar distância dele, que se conduz à sua experiência analítica. Com efeito, o espaço analítico é o único lugar explicitamente designado pelo contrato social onde temos o direito de falar de nossas feridas e de buscar novas possibilidades em nós de acolher pessoas novas e novos discursos. Isso está no livro da Júlia Kristeva, O Princípio era o Amor. Entendam. Ela vai, só em rápidas palavras, eu acho que vale a pena, ela faz uma aproximação com a religião católica, sobretudo com a religião cristã, né? Dizendo que é necessário o que as pessoas chamam de fé, a gente chama de transferência. O que é transferência? Transferência é você acreditar que aquela seita, aquela religião vai te curar, vai te ajudar. Quando você vai e procura um analista, uma análise, e permanece ali, é porque você acredita que aquele sujeito que ali está, naquele espaço, tem condições de te curar. Só que é interessante é que a Júlia Kristeva vai colocar com muita propriedade que é o seguinte: na religião, o amor permanece. Pelo Deus, por Oxalá, por Alá, pelo que se queira chamar, por Moisés, permanece. Na análise, o tratamento termina quando esse amor se dissolve. É justo o oposto. Muito bonito isso, né? Quer dizer, é assim mesmo que o trabalho se dá. É assim mesmo, né? Quando esse amor se dissolve, é o fim de análise. Bem, e ela tem um outro livro chamado Sol Negro, Depressão e Melancolia. É um livro que foi lançado na França em 1987. Né? História da melancolia como mola propulsora da genialidade. Ela causa uma reviravolta na psicanálise muito grande, né? Como assim a melancolia é propulsora da genialidade? Como assim? Faz isso recriando os universos de um pintor renascentista, de um poeta e de dois romancistas, Dostoiévski e Marguerite Duras, se eu não estiver enganada. Ela vai propor e afirmar a criação como uma produção melancólica, muito interessante, né? Que muda um pouco a visão das pessoas. É lindo mesmo, Elisete, muda um pouco a visão das pessoas sobre o que seja melancolia, até porque alguns termos no senso comum não correspondem, o significado não corresponde ao significado deles na teoria psicanalítica, né? É muito interessante. Bem, retomando a alma e a imagem da obra As Novas Doenças da Alma, Kristeva inicia perguntando: você tem alma? Essa pergunta, filosófica, teológica ou simplesmente incongruente, encerra hoje uma nova dimensão. Confrontada aos neurolépticos, à aeróbica e ao massacre da mídia, a alma ainda existe? É uma pergunta. É isso que as pessoas fazem hoje. É isso que elas fazem. Elas tomam os psicofármacos, né, malham, a fim de colocar essa energia para fora. Aliás, hoje, né, a luta de boxe, essas lutas aí estão dando ibope, as pessoas não fazem
talvez pelos postos, mas fazem para poder colocar isso para fora, né? Tentar colocar isso para fora. E ainda diz Kristeva, a vida psíquica do homem moderno situa-se entre os sintomas somáticos, o corpo, né? O hospital, e a transformação dos desejos em imagens, o devaneio diante da televisão. Que aí, né, depois eu vou falar sobre isso, eu já estou me adiantando, sobre a tela da televisão. Não, sobre a tela dos celulares hoje. Porque se ela fosse escrever esse livro hoje, ela não ia falar da televisão. Ela ia falar da tela dos celulares, dos tablets, dos laptops, enfim. Em tal situação, a vida psíquica se bloqueia, inibe-se e morre. Morre. Gente, eu estou falando sobre pandemia. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender aonde é que eu vou chegar. Essa modificação da vida psíquica prefigura, talvez, uma nova humanidade. Eu estou falando de Júlia Kristeva. Não é fabuloso que alguém se satisfaça com uma pílula e uma tela? Eu pergunto a vocês, ela está errada? O que as pessoas fazem hoje? Elas tomam seus psicofármacos, que não são poucos, elas só não assumem, e é o celular, o tempo inteiro isso. A fim de atualizar a fala da Júlia Kristeva, a única modificação é que a tela hoje é do celular, do tablet e do laptop, que é uma extensão do corpo. Hoje, o celular é uma extensão do corpo. Você não sai de casa sem ele. As pessoas andam dentro de casa com o celular na mão. Quem se atreve a dizer que não? Quem sai de casa sem o celular? Se você sai, você volta. Você volta. Isso é uma questão séria. A filósofa Marilena Chauí diz que a religião é o ópio do povo. Hoje, soma-se a religião às pílulas e às telas. Entendam, eu não sou contra religião nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu sou contra o fanatismo. As pessoas atribuírem tudo a um ser superior, ou a um ser que não seja ele mesmo. Me perdoem os crentes, mas penso que entre a ameaça da ida para o inferno e a sedução da moradia ao lado do Pai no céu, há um certo anestesiamento da capacidade reflexiva, uma perda de força, uma aceitação tácita da opressão e talvez até um sentimento de agradecimento por ter um tirano, um opressor que os guie, que os conduza, como se esse opressor estivesse fazendo um grande favor. Como se o tirano fosse o salvador. É isso que hoje está se vivendo. As pessoas estão, né, seguindo, né, tiranos, opressores, e achando que essas pessoas ainda fazem favor. Bem, como se o tirano fosse o grande salvador. De Hitler na Alemanha, de 1934 a 1945. O que os alemães achavam? Os alemães acreditavam que Hitler era o salvador da pátria, sim. Sim. Bem, de Hitler na Alemanha ao Papa para os católicos, desde o século, há controvérsias, né? 5, 6 ou 7, né? Há controvérsias. De Jim Jones, criador da seita Templo do Povo, que levou mais de 900 pessoas ao suicídio, uma espécie de suicídio coletivo na década de 70, a João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, João Curador, e no exterior conhecido como John of God, que abusou sexualmente de centenas de mulheres durante décadas.
De alguns bem, pelo menos esse uso me parece que é um uso adequado, né? Porque eu gostaria de deixar claro, foi boa essa observação, Inês, que eu não sou contra o uso da tecnologia. Eu sou contra tudo que é exacerbado, tudo que cria dependência. Isso é que eu sou contra. Isso é que eu sou contra. O vício, exatamente isso. Bem, então que abusou sexualmente de centenas de mulheres durante décadas. Pessoas frágeis, porque só procurava o tal do João de Deus, aquelas pessoas que estavam precisando, que estavam doentes, que não estavam bem. E ele abusava de muitas mulheres. De alguns empregadores e empresários com seus funcionários. Algumas relações entre casais, amigos, entre professor, aluno, entre o homem e o animal, entre o homem e a natureza, etc. Ainda tem as relações que se dão entre aqueles que se utilizam da filosofia para fazer seu showzinho midiático e assim continuar bancando seus charutos cubanos, Monte Cristo, Bitola 4. Bitola é essa espessura aqui do charuto, né? Um charuto cubano, Monte Cristo. Seus uísques, Jack Daniels, americano. Sua tez massageada com cremes franceses, como o Sr. Pondé, Luiz Felipe Pondé, é de quem eu estou falando. Por exemplo, que tenta atacar e denegrir os veganos, como foi em 2017, 2018 e agora com a matéria publicada no último dia 27 de dezembro no jornal Folha de São Paulo, com o título "Quem crê em conspirações acha que é Einstein, mas não come ninguém". Senhor Luiz Felipe Pondé. Aliás, fazendo uma parte, a Folha de São Paulo já foi melhor composta. Aliás, a mídia, ultimamente, televisiva e escrita, né? Os jornais andam abaixo, exatamente, andam abaixo da crítica, abaixo da crítica. São criminosos, exatamente isso, criminosos. Bem, senhor Pondé, é sabido que uma parte do povo gosta do que não entende. Exatamente assim. Uma vez um aluno falou assim para mim: professora, a senhora se importaria de dispensar a turma na próxima aula, porque vai ter uma palestra no Quitandinha e nós gostaríamos de ir? Falei: não, com certeza, dispenso. Bem, na outra aula, né, depois da palestra, eu falei: e aí? Foram à palestra? Fomos. Gostaram? Nossa, professora, o cara é tão inteligente que a gente não entendeu nada. Então, o povo gosta do que não entende. É exatamente isso que eu estou dizendo. E que se alimenta, esse mesmo povo se alimenta de brigas, de baixarias e de vidas alheias. Ou seja, fofocas. Vide os filmes que são sucessos de bilheteria, as novelas que dão mais ibope e as revistas que mais vendem. Caras, por exemplo, quando o senhor fala em sua matéria parque temático com veganos e antivacinas, seria ilustrativo da nossa irracionalidade. Ele diz exatamente essa, né? Na matéria dele. Parque temático com veganos e antivacinas seria ilustrativo da nossa irracionalidade. Eu pergunto a ele, Virgínia Ferreira, nesse parque o senhor estaria onde? Na bilheteria cobrando ingressos? Isso o senhor já faz em seu próprio parque temático na mídia, se utilizando da filosofia para criar polêmicas, para agredir, para tentar destruir os veganos, que são a bola da vez desde 2017. E assim continuar na bilheteria enchendo as burras de dinheiro às custas da massa. O senhor não é um filósofo. Não se iluda se é que o senhor não sabe disso. Ser filósofo, para ser filósofo, não basta ter graduação e pós-graduação em filosofia. É a forma que a pessoa se posiciona no mundo a partir dela. O senhor está muito longe,
mas muito longe disso. O Senhor é um tirano oportunista, metido a descoladinho. Ridículo, por sinal. Em sua matéria, o Senhor diz: não existe natureza que os veganos imaginam. A natureza é uma besta fera que devora tudo. Por certo, o Senhor está tomando a natureza pela sua própria. O mundo, Senhor Pondé, para alívio de todos, não é uma projeção da besta fera que a tudo tenta devorar que o habita. O Senhor é apenas mais um tirano, midiático, explorador das massas e a serviço do capital. Capiche? Deixo o Senhor a cargo da filósofa e historiadora Regina Schopke, na matéria que publicou em resposta à sua. A Regina Schopke publicou uma matéria no ANDA, Agência de Notícias de Direitos dos Animais, no dia 3 de janeiro de 2021, intitulada Pondé, filósofo de churrascaria que teme a ditadura da rúcula. Brilhante, brilhante. A resposta dela é brilhante, é consistente, é elegante, é brilhante. Sugiro a leitura, até para que aqueles que não sabem a diferença entre um oportunista metido a filósofo, que é o caso do senhor Luiz Felipe Pondé, e um filósofo de verdade, que é a filósofa e historiadora Regina Schopke, aprendam. A Regina Schopke, arrasou nessa resposta. Depois da live, né, o vídeo vai para o YouTube, mas também vai para o meu blog. E no meu blog também vai o texto. E o texto tem um link para vocês lerem a matéria, ou, caso, né, não entrem no blog, vocês podem fazer o seguinte, é só colocar ANDA, tudo em maiúsculo, ANDA, Regina Schopke, 3 de janeiro de 2021, que aí vocês têm, ou Regina Schopke em resposta a Pondé, que aí vem. Bem, para onde a massa é conduzida? Porque essas pessoas conduzem as massas. Hitler conduziu as massas, Mussolini conduziu as massas, João de Cristo conduziu as massas. Luiz Felipe Pondé conduz massas. A Rede Globo conduz massas. A Rede Globo conduz massas. Conduz massas. Te desinforma. Shop que se escreve S-C-H-O-P-K-E. Trema no O, P-K-E. Schopke. É Regina Schopke. Não. É S-C-H-O, trema no O, P-K-E. Tá? E eu sugiro ainda que leiam da Regina Schopke, Alegria, Verdadeira Resistência. Foram 2 livros lançados agora final de ano. E As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal. Ambos os livros foram publicados em dezembro, agora, pela Confraria do Vento, inaugurando isso. Inês, é como a Ana e a Cristiane escreveram, tá? O Schopke. Inaugurando a coleção biosférica. Muito interessante. Bem, para onde a massa é conduzida? Não importa. Importa que a massa segue a direção em relação a modelos de comportamentos, procedimentos de pensamento, padrões de sentimentos e forma de manifestações desses sentimentos, preconceitos, discriminações, crenças, intolerância, exclusões, enfim,
formas de estar no mundo. Então, a forma com que as pessoas vão perceber, interpretar, agir e reagir depende de quem elas seguem. Elas deveriam seguir a elas, mas para isso elas têm que se conhecer. Para isso elas têm que fazer um caminho em direção a elas mesmas. Isso dá trabalho? Dá. Mas o próprio Nietzsche diz que nunca é alto o preço a se pagar por se conhecer a si mesmo, né? Se eu não estiver enganada, é isso. Exatamente. Exatamente, Hermínia. Exatamente. Estamos na era da ignorância e da intolerância. Bem, então, é perceber, interpretar, agir e reagir. A forma com que eu me posiciono no mundo é de acordo com aquele cara, com aquele tirano que eu sigo e que eu obedeço, né, cegamente, acriticamente, de forma não reflexiva. Eu diria que cada cacique, cada opressor tem a sua tribo e não tolera o diferente. Religião. Vamos pegar religião. Testemunha de Jeová e espíritas. É briga. É briga. Esporte. Flamenguistas e vascaínos. É briga. Política partidária. Pessoal de esquerda com pessoal de direita, pessoal de direita com pessoal de esquerda. A intolerância alcançou, não sei se o grau máximo, mas indubitavelmente um grau que tornou as relações interpessoais entre diferentes impossível. 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 Né? As pessoas hoje não admitem serem contrariadas em relação a tudo que elas pensam e acreditam. Então, aquilo que eu penso e acredito é que é o certo. É o certo para mim. Por que o outro não pode pensar diferente de mim? Por que se o outro pensa diferente de mim, eu fico contrariada? Então, eu vou em cima do outro, é isso que a gente tem visto, tem presenciado, eu vou em cima do outro para convencer o outro, pressionar o outro para pensar como eu penso. Caso eu não consiga, eu me defendo. Me defendo não do ataque dele, que ele não está me atacando. Ele está simplesmente dizendo o que ele pensa. Aí o que eu faço? Né? Eu simplesmente eu me afasto dele. Ou bato nele. E acho que venci. E acho que venci. Volto a dizer, como aquela brincadeira de criança, né? Que passa, dá um tapa, e o outro vai dar um tapa, e aí tem que ter um último a dar o tapa. Isso é o bloqueio nas redes sociais, exatamente. Está me enchendo o saco? Eu bloqueio. Eu estou enchendo o saco do outro, ou contrariando o outro, me bloqueia. É exatamente isso. As redes sociais facilitam muito isso, né? Agora, eu queria dizer que as redes sociais não criaram isso. Isso quem criou foi o homem. As redes sociais foram criadas pelo homem e são utilizadas pelo homem. Então, essa questão de bloquear é uma atitude extremamente infantil. Extremamente infantil, é igual a criança, né? Não fala mais com você, faz bico, fica 2 dias sem falar, ou 3, daqui a pouco volta e fala. Né? Pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Bem, cada um é senhor de sua verdade e a toma como absoluta. Assim, se sou psicanalista, só a psicanálise detém a verdade. Todas as demais perspectivas para pensar a vida não são competentes ou têm um olhar que subverte o entendimento sobre o homem ou... Como assim? Como assim? Inclusive, estou de mal. Exatamente. A história do cancelamento é por aí mesmo. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos senhores, que eu falei bem no início da live, que tudo que é puro, eu não aprecio.
Eu sou uma psicanalista, que dialogo com a filosofia, que dialogo com a literatura estrangeira, é só vocês perceberem a minha live. Quantas vezes eu cito a filosofia, quantas vezes eu cito literatas estrangeiros, quantas vezes eu cito a mitologia. É uma questão de complementariedade. Porque às vezes são opostos complementares. Muitas vezes são opostos excludentes. Mas é a forma do outro pensar. Eu não tenho certeza se é Voltaire, não tenho certeza se é Voltaire que diz, né? Eu posso não concordar com o que o outro diz, mas eu vou defender até o final o direito dele falar. E nós não fazemos isso. Bem, ora, se somente a verdade que acredito é capaz de explicar os fenômenos, e quando me posiciono diante do diferente, já me posiciono defensivamente, ou seja, pronta para atacar, a fonte de mal-estar já está instalada. E o mal-entendido reinará soberano. É exatamente isso. Né? É isso que se tem visto nas sociedades. Sentimento de superioridade, desentendimentos, guerras, ataques terroristas, separações, discórdia, racismo, preconceitos, fogueiras de vaidades, egos inflados, intolerância, orgulho, violência, tirania, banalização da vida, banalização das manifestações do afeto do outro. Diz Oscar Wilde no livro O Retrato de Dorian Gray, de 1993, página 98. Há sempre qualquer coisa de ridículo nas emoções das pessoas que deixamos de amar. E eu completo. E daqueles que desconhecemos ou que não nutrimos nenhuma simpatia. E ainda, costumamos ironizar. Isso aí é piti. Isso aí é piti. Ah, é uma crise histérica. Isso aí é uma crise histérica. Nós ainda fazemos isso. Né? Dotados de um sentimento de superioridade, nós fazemos isso. Né? Nós ironizamos, nós subestimamos, eu não sei nem que palavra usar, a manifestação de afeto do outro. Né? Sem falar, exatamente. Bem, quando digo que a intolerância e o mal-entendido reinam soberanos, não estou referida ao Brasil. Estou referida ao mundo. Estou referida ao planeta. O homem destrói a si mesmo. Destrói outros homens. Destrói os animais e a natureza. Os rios, os mares, as florestas, o quintal de casa, destrói prédios públicos, conduções coletivas que eles mesmos utilizam. Enfim, é um destruidor de vidas, de tudo que estiver pela frente. Em alguns continentes, um pouco mais, em outros, um pouco menos. Mas o homem é um destruidor. Será que alguém ainda tem dúvida? Nos Estados Unidos, agora, estou falando de agora, os Estados Unidos têm recorde de morte por overdose no ano de Covid-19. A pandemia deixou mais de 340 mil mortos. A overdose matou 82 mil pessoas nos Estados Unidos. No Japão, o número de suicídios no mês de outubro de 2020 foi maior que o total do número de mortes por Covid-19. Houve, no mês de outubro, 2.153 suicídios. Isso não quer dizer nada. Essa overdose também não quer dizer nada. Na África do Sul, no ano de 2019, de acordo com um relatório divulgado em 16/1 de 2020, pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a ONU, um número recorde de 45 milhões de pessoas passam fome.
Eu falei 45 milhões de pessoas passam fome. Bem, isso para que a gente comece a pensar, né? O caminho que estamos tomando. Estamos todos apavorados com a pandemia. Sabe por quê? Porque a fome lá na África não me atinge. A overdose do cara lá nos Estados Unidos, o problema é dele. O índice de suicídio no Japão, eu não sou japonesa, não moro lá. Isso, senhores, quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Isso não é à toa, nem por acaso. Bem, eu vou pedir desculpas aos senhores, vou encerrar agora e daqui, né, às 22 horas eu volto para que a gente continue, porque hoje a live está grande e eu preciso terminar. Né? Eu preciso terminar, porque agora eu vou entrar na questão que, né, em que eu vou dizer a vocês que a pandemia só acelerou o processo de autodestruição do homem. Nada além disso. Nada além disso. Bem, mas deixa eu só fechar, porque senão o Instagram vai me derrubar, né? Aí, 22 horas nós voltamos, ok? Conto com todos vocês. Até daqui a pouco. Um beijo.